Olá pessoal, nesta aula vamos aprender a ajustar a largura da coluna e o alinhamento do texto. Então a largura da coluna é aqui com a propriedade column width. Esse width aqui significa largura. Então column width significa largura da coluna. Então eu vou ajustar a largura da coluna na planilha 1. Mas qual coluna eu vou ajustar? Bom, eu criei aqui um laço de repetição. Um laço de repetição é usado sempre que eu tenho que executar alguma ação várias vezes. Então aqui eu estou usando o for, que significa para. Eu estou dizendo para i igual a 1 até 5. Então esse i aqui é para mim um contador. Ele vai contar de 1 até 5. Ou seja, ele vai realizar esta ação que está aqui dentro do for 5 vezes. A estrutura do for é essa aqui. Tem a palavra for, tem aqui o contador, o valor inicial dele e o valor final, separados pela palavra to. E no final do for tem a palavra next, seguida do contador. Então aqui dentro do for, ele vai fazer o seguinte. Na primeira vez, o i vai estar valendo 1. Então ele vai ajustar a largura da coluna 1, que eu coloquei aqui, a coluna i. Ele vai ajustar a largura da coluna 1 para 13. Aí esse contador i vai aumentar para 2. Quando aumentar para 2, ele vai ajustar a largura da coluna 2, depois da coluna 3, da coluna 4 e da coluna 5. Eu também estou fazendo aqui, para essas mesmas colunas de 1 a 5, o alinhamento horizontal. Então eu tenho aqui a propriedade horizontal alignment, que quer dizer alinhamento horizontal. Então é a posição do texto dentro da célula, se ele vai ficar à esquerda, no centro ou à direita. Então aqui, dependendo do lugar que eu quero, eu tenho aqui o XL Center, que é para ficar no centro. Ou então, se eu quiser que fique na esquerda, é XL Left. E se eu quiser que fique na direita, é XL Right. Então eu vou apertar aqui F5 para a gente ver como funciona. Então agora essas 5 colunas aqui de A a E estão todas com o mesmo tamanho, o tamanho 13. E o texto está alinhado ao centro da célula. Agora vamos trocar aqui para XL Left e vamos executar com F5. Agora os textos estão alinhados aqui à esquerda da célula. E vamos trocar o XL Left por XL Right. Vamos apertar F5. Agora então o texto está alinhado à direita da célula. Então a tarefa que você deverá realizar é escrever na coluna A, entre as linhas de 5 a 9, os números de 1 a 5. Então para isso você vai utilizar aqui esse laço de repetição for que nós vimos acima. Então pause o vídeo e tente executar esta tarefa. Então, conseguiu escrever os números? Eu acredito que sim. Se você seguiu essa estrutura do for aqui, provavelmente você tenha conseguido. Mas se não conseguiu, não tem problema. A primeira vez é sempre um pouco mais difícil. Então vamos lá para sabermos como é que fica. Então primeiramente eu tenho for, vou ter um contador. Posso chamar esse contador de i ou de qualquer outro nome que eu quiser. Vou chamar de i. O meu i vai começar em que valor? Vamos dizer que ele vai de 1 a 5.
Por que de 1 a 5? Porque eu quero escrever os números de 1 a 5 na planilha. E aqui eu já vou colocar o next i, que é o final do for. E aqui no meio, então, eu vou escrever em que lugar? Eu vou escrever na planilha 1. Então, eu vou escrever aqui sheetsplan1.cells. E aqui eu vou escrever em que linha? Vamos colocar aqui só de início que eu vou começar na linha 5. E eu vou escrever em que coluna? Na coluna 1, que é a coluna A. E eu vou escrever quais valores nessas células? Eu vou escrever justamente o valor de i, que vai de 1 a 5. O que está faltando aqui é o seguinte: sempre aumentar para a próxima linha. Esse aqui vai ser o nosso problema. E se eu fizer assim, ó, a linha começa em 5, o i começa em 1. Se eu fizer então que a linha vai ser sempre o valor de i mais 4. Então veja esse trecho como ficou. Quando o i estiver valendo 1, a linha aqui vai ser igual a 1 mais 4. Então, na linha 5, ele vai colocar o valor 1. Aí ele vai aumentar o valor de i para 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 4, 6. Então, na linha 6, ele vai colocar o valor 2. E assim por diante. Então, agora eu vou apertar aqui F5 para ver se está funcionando. Então, aqui na coluna A, nas linhas de 5 a 9, ele colocou os números de 1 a 4. Então, muito bem. Parabéns aí pela atividade realizada e acompanhe a próxima aula.